Uma grande expedição pelos mares do planeta revelou um universo de crimes e abusos que acontecem bem longe dos nossos olhos. Flagrantes de violência, pirataria, trabalho escravo. Esse é o tema de uma investigação premiada de um jornalista americano. Uma série de reportagens que virou livro. Em várias escalas dessa viagem perigosa, ele teve a companhia de um fotógrafo brasileiro. O resultado é um documento histórico que mapeia o Oceano Sem Lei. Um lugar tão amplo, por ser esses 2/3 do planeta. E muito do que a gente sabe acontece abaixo da linha d'água. Mas o que esse projeto me fez descobrir é o que acontece acima da linha d'água. Uma série de indústrias de exploração de recursos, violações de direitos humanos, de todo tipo de atrocidade. Eles estão pescando, filmou? O fotógrafo brasileiro Fábio Nascimento tem mestrado em documentário da Universidade de Sorbonne, em Paris. Seu trabalho mais conhecido no mundo é a série de reportagens que mostram o que acontece acima da linha d'água, junto com o jornalista Ian Urbina. Ian ganhou o prêmio Pulitzer, o principal da imprensa americana, com a série sobre crimes no oceano. Aqui ele e Fábio estão em Gâmbia, um dos menores países da África, onde os pescadores locais estão sendo massacrados pela pesca industrial. É um povo que está tentando proteger as suas próprias águas, mas é uma luta de Davi contra Golias. Eles contam que os grandes barcos de empresas estão acabando com o pescado e que o governo local não faz nada para impedir. Parecem ser barcos senegaleses e asiáticos. O que é tirado do mar vai para uma fábrica chinesa e vira uma farinha rica em proteínas, usada nas criações de peixe na China. A fábrica processa 500 toneladas de peixe por dia. A ONG Sea Shepherd, que combate a pesca ilegal, mandou um navio para investigar o que está acontecendo em Gâmbia. A bordo vão inspetores do governo local. O barco é irregular, sem sistema de localização ou informação, e nada é anotado no livro que teria que registrar quanto, quando e onde pescou. A busca pelos barcos ilegais continua. Pior que a pesca ilegal, os trabalhadores vivem em condições desumanas. Dormem 6 de vocês aqui dentro? É muito quente, eu nunca tinha visto isso. Poucas coisas mexem comigo hoje em dia, mas aquele espaço ali mexeu. Sabe de onde vem o peixe que você come? Imagina o quanto sofre um pescador. Em cada 5 peixes que a gente compra, pelo menos um vem da pesca ilegal. Essa é uma história de violência e crime, fraude e impunidade, trabalho escravo, pirataria e morte. Mar como prisão, um oceano sem lei. As reportagens investigativas de Ian Urbina foram reunidas num livro. Uma das histórias mais incríveis é a da perseguição ao mais famoso navio de pesca ilegal, o Thunder. Foi a caçada mais longa já registrada pela ONG. 16 mil quilômetros por 3 meses e meio, atravessando 3 oceanos. Thunder estava em primeiro lugar na lista roxa da Interpol. É uma lista de navios que, se forem avistados, devem ser interceptados na hora. Thunder, você está pescando ilegalmente nessa região. Eles não tinham autorização para pescar nas águas da Antártica. Mesmo assim, passaram 10 anos roubando os peixes de lá e faturaram 67 milhões de dólares. Essa foi mais uma investigação da ONG Sea Shepherd. O lema deles: é necessário um pirata para pegar outro pirata. O Thunder passou 110 dias tentando fugir. Atravessaram um campo de gelo que navio nenhum atravessa. Enfrentaram uma tempestade de categoria 5.
Long story short, the Thunder made No it. final, o Thunder foi da Antártica até para perto da costa africana. Eles tinham medo de todas as provas que as autoridades podiam encontrar, então decidiram afundar o próprio barco. Evidence in its hold. O capitão do Thunder e 2 tripulantes foram condenados a entre 2 e 3 anos de prisão. O dono do navio teve que pagar multa de 10 milhões de dólares. Assim que a gente se conheceu, a gente começou a conversar e ele me contou do projeto. Mas ele falou, olha, a primeira viagem a gente vai passar pelo Quênia, mas a gente vai para a Somália, para Bosaso. E eu preciso que você saiba que é um dos lugares mais perigosos do mundo. Don't take photos. Não filma, não filma. Abaixa a câmera. Lembra do filme Capitão Phillips, com Tom Hanks? Essa história real de pirataria aconteceu exatamente nesse lugar da Somália, um estado autônomo chamado Puntland. No mapa, fica na ponta do chamado Chifre da África. Lá atuam os grupos terroristas Estado Islâmico e Al-Shabaab. Distinctly lawless state. É uma terra sem lei. Quando chegamos lá, o governo estava muito nervoso e nos disse: vocês não podem olhar aqueles barcos ali. E você sabe, nunca se diz isso para um jornalista. You don't say that to a reporter. They had about 100. Era uma frota de 7 barcos tailandeses com 120 marinheiros do Camboja, todos vítimas de tráfico humano. A investigação incomodou tanto o governo local quanto os grupos terroristas. A gente recebe uma informação de que eles estavam tentando tirar a gente do país, porque a gente não era mais bem-vindo ali. E alguém espalhou na cidade que Ian e Fábio eram espiões americanos da CIA. Coincidência de fatores ou não, naquela mesma tarde explode uma bomba no porto, que era muito perto do hotel. Flights for 48 hours. O problema é que só tem voo para sair de lá de 2 em 2 dias. A gente deixou as luzes acesas, subimos para o telhado do hotel. A gente aguardou até a primeira oração da manhã, muçulmana. Ao final daquela oração, a gente faria um comboio. Fugir da Somália foi um sufoco, mas acabou bem. Ian e Fábio conseguiram chegar ao aeroporto e pegaram o primeiro voo para fora do país. Como primeira viagem, foi uma grande boas-vindas para entender a dinâmica do projeto. Deu muito medo? Eu não achei que eu morreria naquele momento. Deveria ter achado, talvez. Tiveram momentos e situações onde a gente lida com algum tipo de conflito armado, como na Indonésia, existe uma sensação de que algo pode eventualmente sair errado e você está numa direção indesejada naquele momento. A dupla de jornalistas pegou carona no navio da Guarda Costeira da Indonésia, que patrulha as águas do país, caçando os barcos do Vietnã, que vão lá pescar ilegalmente. Os indonésios estavam sendo bem agressivos para proteger as suas águas. Balanço do dia: 5 barcos capturados, 55 tripulantes presos. Oficiais da Indonésia ficaram para trás, encarregados de conduzir os barcos apreendidos. Quando o capitão recebeu um chamado no rádio de um desses oficiais, e esse oficial, aos gritos, dizia que um navio grande de guerra do Vietnã tinha interceptado ele, e ele já estava começando um processo de naufrágio. O jogo virou contra os indonésios. A bordo de um navio de guerra fortemente armado, os vietnamitas disseram ter capturado o oficial indonésio, exigindo a libertação dos pescadores do Vietnã. Ian serviu de mediador. Inglês era a única língua que os dois lados tinham em comum. Os indonésios queriam enfrentar os vietnamitas. Era burrice. Nós estávamos num barco de 40 pés e eles em um barco da Marinha, de 400 pés. De repente, o inesperado. Os vietnamitas presos pulam no mar e tentam nadar até o navio da Marinha do país deles. Some of them couldn't swim. Alguns não sabiam nem nadar. Foi um caos, mas eles acabaram resgatados pelo navio do Vietnã. Até que, num dado momento, a gente recebe uma informação que existiam outros 2 grandes navios vietnamitas vindo em nossa direção. O jeito foi fugir. A Guarda Costeira da Indonésia deixou para trás o oficial capturado pelos vietnamitas, que acabou sendo solto depois. Os vietnamitas e os indonésios não se entendem sobre onde traçar a linha que separa os mares dos 2 países. There are 2 waters. Os pescadores vão parar numa ilha da Indonésia. Dezenas estão ali.
são refugiados do mar. Indonésia e Vietnã disputam as mesmas águas. Por isso, os indonésios não podem processar os vietnamitas como criminosos. Há anos eles estão presos, esquecidos. Tem milhões de pessoas vivendo e trabalhando em alto mar. Muitos estavam só procurando uma vida melhor e nunca imaginaram que acabariam num navio de pesca em condições desumanas. Eles dormem com ratos e baratas, enfrentam doenças, falta de comida, água potável e, claro, capitães violentos. Na pesca industrial, a tripulação pode passar anos sem pisar em terra firme. Outros barcos da frota trazem mantimentos e levam os peixes. Os trabalhadores viram escravos do mar. Essas pessoas são enganadas, acham que vão trabalhar com construção ou alguma coisa assim. E quando percebem, estão sendo traficadas entre países e vendidas para capitães de navios. Atrás de marinheiros que escaparam, Ian e Fábio foram até Mianmar, no sudeste da Ásia. E na vizinha Tailândia, denunciaram capitães de barcos que mantêm esses homens como escravos. A gente chegou até uma casa, encontrou esse capitão chamado Liam e ele imediatamente negou as acusações. A tensão foi só aumentando e num dado momento ele ficou muito estressado, ele levantou da mesa e saiu. E a gente falou, bom, acho melhor a gente encerrar por aqui porque senão isso pode virar um problema maior pra gente mesmo. Esta investigação teria sido impossível sem as organizações sem fins lucrativos que combatem os crimes nos oceanos, como os voluntários que resgatam marinheiros escravizados. Foi no navio da organização Greenpeace que Fábio e Ian se conheceram. Adivinha onde? No Brasil. Era uma luta que valia a pena acompanhar. De um lado, grandes empresas junto com o governo, e do outro, ambientalistas e cientistas. O imenso recife de coral na foz do Amazonas foi filmado pela primeira vez em janeiro de 2017. Além das imagens feitas por essas empresas de petróleo, não existia nenhum registro do tamanho e do valor desses corais. A organização Greenpeace queria provar que esse recife é um ecossistema único que o Brasil precisa preservar. É um tipo de ecossistema que a gente basicamente desconhece. Aquela natureza de corais que não usa luz, mas usa química. Aquilo é uma coisa extremamente única no planeta que a gente sabe muito pouco. As imagens no fundo do mar e os estudos dos cientistas brasileiros a bordo do navio do Greenpeace mostraram a riqueza em biodiversidade do recife na foz do Amazonas. As empresas que planejavam explorar petróleo ali acabaram desistindo. Como sociedade, como indivíduos, a gente desconhece o que acontece em alto mar. Por mais que isso seja ligado à vida de todos nós, saber o que acontece ali, a dimensão dos problemas e dos crimes é um primeiro passo. Como fazer que as empresas se deem conta que elas podem estar servindo peixes capturados por escravos do mar? Como obrigar os governos a criar leis que impeçam o assassinato de trabalhadores em alto mar? Essas são batalhas que eu acredito que a gente pode ganhar. E mesmo que eticamente você não se importe com nada disso, um dia essa conta vai chegar. It will eventually catch up with you.